Olá, pessoal! E aí, já se inspirou hoje? Que tal essa bela blusa de crochê nesse tom de vinho? Uma cor que vai estar super em alta aí no inverno. Então, eu trouxe hoje para compartilhar com vocês mais um modelinho Luché, que é minha parceira aqui do canal, e eu vou mostrar em detalhes de como essa blusa foi feita. Ela é bem fácil de fazer, na minha opinião. É feita com hexágonos, que são dispostos da seguinte forma. São 4 aqui no alto, 2 na frente, 2 nas costas. Depois 6 aqui na altura do busto, 3 na frente, 3 nas costas. E mais 6 na sequência do mesmo jeito também, né? 3 na frente, 3 nas costas. Num total, então, de 16 hexágonos. Se você quiser fazer mais comprido, você pode fazer mais uma camada com 6 também. Ou se você não quiser essas pontas, você pode fazer meio hexágono e ir fechando ela aqui. Depois, faz a alça aqui nas laterais dos hexágonos de cima. Eu vou mostrar em detalhes como que é feita essa alça mais pro final. Então, primeiro, vamos fazer cada hexágono, né? Ele é bem simples, são só 7 carreiras e é bem rápido de fazer. Bom, gente, então para essa blusa, eu vou trabalhar aqui com essa linha da Amigurumi. O tex dela é 492, tá? Esse novelo tem 254 metros, na cor vinho. E eu vou usar a agulha 3 milímetros. Começando aqui, gente, com o anel mágico, eu vou fazer o anel mágico pequeno, fazendo uma laçadinha aqui. A gente busca a linha e faz o primeiro nozinho. Vou subir aqui 2 correntes, que equivale ao primeiro ponto. Depois, essa próxima corrente vai ser o divisor do canto. Em seguida, vou fazer aqui mais um ponto. E vou trabalhar 6 cantos com apenas um ponto alto, tá? Cada canto. Então, a cada lado, né? Então, mais uma corrente, que é o divisor do canto. E trabalhar essa sequência aí, ó. Um ponto, uma corrente. Outro ponto. Pode fechar aqui um pouco esse anel, que ele tá muito grande. Outra corrente. Pode fazer um ponto mais solto, tô trabalhando até com uma agulha maior, um pouco. Outra corrente. Meu ponto é muito apertado, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer ponto solto. Fiz o último ponto, fiz a última corrente. Pode puxar o anel aqui no centro para fechar bem. Aí nessa primeira correntinha aqui, ó, né, lembra que tinha aquela que era do cantinho, na próxima, faz o ponto baixíssimo emendando. Agora, gente, esses espacinhos aqui com as correntinhas, ó, eu vou caminhar até ele através de um ponto baixíssimo. Em seguida, eu vou fazer 2 correntes, que equivale ao primeiro ponto. Depois, mais um ponto aqui, a gente vai fazer aumentos agora, né? Uma corrente para delimitar o canto. Lembra que o canto ele é delimitado pela corrente, né? É o que marca o canto. Depois, eu vou fazer aqui mais outro ponto alto. Então, todos os lados serão dessa forma, com dois pontos altos, dividido aqui no meio por uma corrente. Vou fazer outra corrente, pulo pro próximo aqui, ó, pro próximo intervalo, e vou repetir essa sequência de 2 pontos, uma corrente e mais 2 pontos. Então, assim, são 6 lados, né? Então, cada corrente dessa aqui que divide esses 2 pontos é um lado. Então, a gente fez aumentos aqui, de forma que aqui o lado agora, ó, ficou com 4 pontos essa corrente. Isso aqui é um lado do hexágono, tá? Então, vamos continuar aqui com essa sequência. 2 pontos. Uma corrente. Outro ponto. Aqui, ó, e depois que termina também mais uma corrente, pula pro próximo aqui e repete. Chegou no final aqui, ó, fiz a última sequência, né, de 2 pontos, corrente, 2 pontos. Vou fazer mais uma corrente e a gente vai unir com um ponto baixíssimo, ó, eu tinha feito 2 correntinhas, então na segunda correntinha aqui. Certo? Vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo, que eu quero ter o começo ali no cantinho. Até no canto aqui, ó. Então, caminhei um ponto baixíssimo, mais um. Bom, então aqui na terceira carreira, ó, nós vamos continuar fazendo o canto aqui mais ou menos da mesma forma. Vou fazer aqui 2 pontos, né?
O primeiro ali foram 2 correntes. Agora eu vou aumentar a quantidade de correntes aqui para delimitar o canto. Vou passar a fazer 2 correntes. Podem ser feitas 3 também, tá? Vai depender de cada um. Vou fazer aqui 2 pontos. Então, vejam, eu continuei fazendo aqui a mesma quantidade de pontos nos cantos da carreira anterior, né? 2 pontinhos aqui separado por correntes. E agora, vejam que o lado do hexágono, ele é composto por esses 4 pontos aqui, dividido por esse intervalo. Então, aqui nesse intervalo, a gente vai fazer um ponto apenas. Eu vou fazer uma corrente e vou fazer um ponto aqui nesse intervalo. Uma corrente e vou lá para o próximo canto e continuo fazendo da mesma forma. 2 pontos, só que agora eu vou fazer 2 correntes aqui para delimitar esse canto. Certo? Então, tá formado aqui o nosso primeiro lado do hexágono. Então, eu vou fazer uma corrente, um ponto alto nesse intervalo aqui, né? Entre os pontos da carreira de baixo, uma corrente e vou lá pro canto e repito. Não preciso de eu repetir tudo, eu já vou para a próxima carreira, porque aqui é repetição do que eu já tinha feito, ó, 2 correntes e mais 2 pontos. Certo? Aí você continua fazendo desse mesmo jeito. Então, finalizando aqui a terceira carreira, fiz aqui um ponto, uma corrente, aí eu vou unir aqui, ó, na segunda corrente que eu tinha feito, daquelas 2 que formam o ponto alto, com ponto baixíssimo. E eu vou caminhar até o canto aqui, então, vou fazer mais um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto alto, e mais uma para chegar lá no canto. Esse canto aqui nunca vai mudar, tá? Até o final a gente vai fazer da mesma forma. Então, fiz ali 2 correntes, um ponto. Agora, eu vou fazer 2 correntes para separar o canto e repetir mais 2 pontos. Depois disso, vou fazer uma corrente. Então, vejam que agora o nosso lado do hexágono, ele é formado por esses 5 pontos aqui. Então, eu vou fazer 3 pontos altos aqui nesse intervalo, ó. Fiz uma corrente ali, vou fazer um ponto, vou fazer outro ponto na base desse ponto aqui, que fica no meio. E depois mais outro ponto, pegando este intervalo aqui. Vou fazer uma corrente, pulo lá pro canto aqui e repete o canto, né? Com 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Certo? Então, esse é o nosso novo lado aí do hexágono. Vou repetir isso em toda a carreira. Então, só mais uma vez aqui, ó. Depois de ter feito o canto com 2 pontos, vou fazer uma corrente, um ponto aqui nesse intervalo, mais um ponto aqui em cima, na base do ponto anterior, em seguida, mais um ponto aqui, ó, nesse intervalo. Uma corrente e vai lá pro canto. Terminando aqui a quarta carreira, ó, fiz os 3 pontos, uma corrente, e vou unir aqui com um ponto baixíssimo na segunda correntinha. E caminha lá pro canto. A gente sempre vai começar a carreira lá no canto. Sobe 2 correntes. Aqui não vai mudar, tá? Sempre 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Bom, então aqui na quinta carreira, esse lado aqui do hexágono tem 3 pontos aqui embaixo. Então, a gente vai fazer assim, uma corrente, sempre depois aqui a gente faz uma corrente, tá? Vou preencher esse primeiro espaço aqui com um ponto. A gente vai fazer ponto de base nesses 3 pontos aqui. Então, nesses 3 pontos, um ponto alto para cada um. E mais um ponto alto nesse intervalo aqui. De forma que eu tinha 3 pontos na carreira de baixo, agora eu tenho 5, tá? E na primeira eu tinha 1, né? Logo depois dessas 2 aqui. Agora, uma corrente, vamos lá pro canto e não muda nada, só continuação. Então, 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos.
Repetir mais uma vez aqui, pra não ficar dúvida, ó. Uma corrente, um ponto neste intervalo, 3 pontos aqui nesses pontos de baixo, né? Um pra cada um. 1, 2, ó, 3. E mais um nesse intervalo. Depois, uma corrente e vai lá pro canto e repete. Então, agora é só repetir aqui nos demais lados. A finalização da carreira, gente, sempre da mesma forma. Depois da corrente aqui, a gente une aqui com um ponto baixíssimo e caminha até lá no canto. Se você notar que ele tá ficando, né, um pouco fechando aqui, você pode passar a fazer 3 correntes aqui no canto, tá? Nessa próxima carreira aqui, que é a sexta, daqui a pouco eu vou falar da questão da medida. Então, vou fazer, ó, uma corrente, sempre aqui depois do canto, uma corrente. Nesse intervalo aqui, eu vou fazer um ponto alto. E agora, eu vou fazer 2 grupinhos de 3. Eu não vou preencher todos aqui com ponto de base, eu vou deixar esse do meio. Então, eu vou fazer aqui mais 2 pontos. Uma corrente. E eu vou pular um ponto aqui e vou fazer mais 2 pontos nos próximos. E mais um ponto aqui nesse intervalo. De forma que eu fiquei com 2 grupinhos de 3 separados por uma corrente. E depois é só repetir aqui o canto, ó, mais uma corrente até chegar lá no canto, 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos. Uma corrente, então, ó, só mais uma vez. Um ponto aqui nesse intervalo. Mais 2 pontos aqui. Ó, nesses 2 primeiros pontos. Depois, mais uma corrente. Pula um ponto aqui, nos próximos 2. Mais 2 pontos. E depois, mais um aqui nesse intervalo. Então, ó, 2 grupinhos de 3. Depois, o canto. Finalizei aqui, então, a carreira de número 6. Né? Terminei aqui os 3 pontos, vou fazer uma corrente e unir aqui na correntinha. Caminho até o canto ali. Esse começo não tem diferença. Então, ó, fiz o cantinho aqui com 2 pontos separados por 2 correntes de cada lado, faz um ponto. Agora, a gente vai fazer aqui, ó, vejam que a gente tem aqui um grupo de 3 pontos altos separado pelo intervalo. Então, eu vou fazer um ponto nesse intervalo aqui primeiro. Vou fazer um grupinho de 3 pontos aqui. A gente vai continuar com esse padrão de 3 pontos. Depois, uma corrente. E aí, nesse intervalo aqui, eu vou fazer um ponto. Depois, uma corrente. E aí, eu pulo um ponto no próximo. Faz mais um ponto. Repete os 3 pontos, igual a gente fez do lado de cá. Depois, uma corrente e vai lá pro canto e faz o canto daquela mesma forma. Então, gente, percebam que agora a gente volta aqui, ó, repetir mais ou menos o que a gente começou lá no começo, com um ponto aqui. Então, a ideia é seguir esse padrão. Só que agora a gente tem que observar a questão da medida do cropped ou da blusa aí que a gente quer, né? Mas eu vou continuar aqui, ó, então só mais uma vez, né? Faz uma corrente, nesse intervalo aqui, um ponto, mais 2 pontos aqui, um grupinho de 3, né? Uma corrente, então esse último ponto aqui eu não fiz, eu tô pulando ele, dá uma laçada, faz um ponto aqui nesse intervalo, outra corrente, pulam esse primeiro ponto, e 2 pontos aqui, mais um no intervalo. Mais uma corrente e vai lá pro canto. Então, a gente vai repetir essa trama, toda essa carreira, né? Ó, gente, então tá aqui pronto, né, nosso hexágono. Você vai fazer 16 peças dessa pra fazer a blusa do jeito que eu fiz, conforme eu mostrei lá no começo. Agora, vamos falar das medidas. Quando a gente mede aqui, pegando aqui nas laterais do hexágono, dessa forma,
de uma pontinha aqui a outra, passando pelo meio, ó, esse hexágono aqui tem 15 centímetros. Você vai medir o busto da pessoa, né, para quem você vai fazer a blusa, multiplicar esse valor aqui por 6. Ou, na verdade, você vai ver a medida do busto e dividir por 6 para ver quantos centímetros você precisa do hexágono. Esse aqui é para uma blusa mais ou menos M, lógico que nem todo mundo tem as mesmas medidas, mas com 15 centímetros vezes 6, a gente tem um busto aí de 90. Então, se você precisar fazer um tamanho P, talvez você reduza aqui uma carreira, então faz uma carreira a menos. Porque, por exemplo, aqui, se eu tenho 15 em 7 carreiras, tem um pouquinho mais de 1 centímetro em cada carreira. Então, se eu diminuir aqui, né, 2 carreiras, a gente vai ter aqui 13 centímetros, mais ou menos isso. E aí, 13 vezes 6, eu tenho 78 de busto. Claro que vai depender de cada fio, porque tem alguns que cedem mais, outros cedem menos. Então, por exemplo, esse aqui cede um pouco, mas não muito. Mas ele cede um pouco. Então, às vezes, é melhor você fazer uma medida que vai ajustar para mais, né? Então, por exemplo, aqui vai dar um busto de 90 a 95, mais ou menos. Lógico, ela vai ficar mais justinha, mais fazendo contorno do corpo, né? Se fizer muito grande, ela vai ficar muito larga. Se você quiser fazer a P, então, conforme eu falei aqui, 13 vezes 6, a gente vai ter um valor aí de 78, sem esticar, né? Mas ela vai ceder um pouquinho, então eu tenho uma margem aí para trabalhar com busto até 80, 81, por aí. Agora, se você quiser fazer uma blusa maior, uma G, aí você faz uma carreira a mais aqui desse hexágono. Aí você fala, como é que seria essa carreira? Só para demonstrar aqui como é que ficaria. O canto fica da mesma forma. Então, pra gente fazer aqui o mesmo padrão, ó, vejam que esses pontos eles estão vindo aqui na lateral pra cá. Então, sempre eu fiz uma corrente ali, faz um ponto alto e vou continuar fazendo aqui o grupo de 3 pontos. Depois, uma corrente. Aí, gente, ó, lembra que eu falei que esse primeiro ponto aqui, ele começa a repetir essa primeira carreira aqui que a gente começou a fazer esse detalhe, ó. Então, seria essa mesma lógica, vou fazer esses 3 pontos aqui, ó. Um ponto no intervalo, um ponto de base e mais um ponto aqui. Depois, uma corrente, pula um ponto aqui e faz mais 3 pontos aqui. Depois, uma corrente e vai repetir o canto. Então, ele ficaria com essa configuração a 8ª carreira. E aí, fazendo todo ao redor, a gente vai ter acrescido aqui mais 2 centímetros, né? Porque é um de cá e outro de cá. Então, aí eu vou ter um hexágono aqui, ó, de mais ou menos uns 17 centímetros por aí, tá? E aí, multiplica por 6, a gente tem um busto maior. E aí, vai depender da medida aí da sua cliente, da pessoa para quem você tá fazendo a blusa. Então, você pode adaptar dessa forma. Sempre olhando essa questão também da tensão, né? Se o fio aqui cede bem ou não. E agora a gente vai mostrar aqui como que é feita a costura, né, dos hexágonos que a gente fez com agulha de tapeceiro. A gente acha que é melhor, assim, fica mais invisível a costura, né? Você pode fazer ela com agulha de crochê, deixando o detalhe aqui em cima, mas a gente não gostou muito do resultado, não. Tem até aqui um começo aqui só para vocês verem a diferença que fica, né? Esse daqui foi feito com a própria agulha de crochê. E aí ficou altinho assim. Esse aqui do lado com agulha de tapeceiro. Olha como fica um acabamento mais bonito. E aqui, ó, tá vendo? Dá pra ver que são os hexágonos direitinho. Aí assim, se a pessoa optar também por mostrar, só fazer assim, que é emendar o crochê direto. Aqui. Eu não gostei. Eu preferi assim com agulha de tapeceiro, achei mais delicado. Aí aqui ó, eu pego aqui, ó, só na corrente, na linha de cima do ponto, ó. Só esse aqui. Pra dar ficar mais delicadinho, ó. Nem dá pra ver, né, o arremate. O lado do avesso, aí nem vai dar pra ver nada, né? Aqui ainda fica esse delicadinho. E sabe o que tá usando muito? Esse ponto feito de outra cor no crochê. Só o pontinho, assim. Você faz o crochê no vinho e coloca o pontinho no preto, sabe? Uma outra cor. Cada crochê, você vê que você experimenta. Eu acho que crochê é experimentar. E cada crochê é um arremate diferente.
Eu fiz um casaco que o que pedia era o arremate mostrado mesmo por cima. Eu peguei os 2 pontos por cima do lado direito. Quando é o lugar que tem correntinha, eu passo, ó, aqui, ó, pra ficar mais firme e pra mostrar direitinho o buraquinho, né? Que aqui são buraquinhos. Já tem uns que a gente quer fazer do avesso para ficar escondidinho, não quer nem mostrar. Eu vou passar uma carreirinha de pontos baixos nele tudo. Aí vai tirar esse que fica puxando aqui, sabe? Agora, gente, eu vou demonstrar aqui como você vai fazer a alça, certo? Então, você vai fazer aqui, você vai usar a lateral de cima do hexágono. Provavelmente, eu já tô com o fio aqui, no caso, você vai emendar uma ponta aí. Nós vamos fazer aqui, mais na ponta, ó, 2 correntes, que seria o primeiro ponto alto. Fazer mais uma corrente de separação. Aí, a gente vai pular um ponto. No próximo ponto, vou fazer um ponto alto. Depois, mais uma corrente, pula essa corrente aqui no próximo ponto. Então, sempre a gente vai fazer uma corrente e um ponto pulando o de baixo, tá? Que no caso aqui eu pulei uma corrente, seja lá o que tiver embaixo aqui, seja ponto ou corrente, tá? Então, pulou aqui, vem pro próximo. Uma corrente, pula o próximo, faz um ponto aqui. E dessa forma até o final ali. Então, sempre uma corrente, pula um, ponto no próximo. Uma corrente. E o último ponto aqui, eu vou fazer no canto, tá? Então, assim, essa primeira carreira da alça, a gente tem aqui, ó, 9 pontos altos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 pontos altos separados por corrente. Agora, a gente vai fazer 2 correntes aqui, que equivale ao primeiro ponto alto. Vira aqui, e é o seguinte, nós vamos fazer um estreitamento aqui na alça, tá? Então, a gente vai pular essa corrente de baixo, eu não vou fazer mais correntes separando, e vou fazer pontos altos aqui em cima dos pontos altos da base, certo? Ó, então, não fiz corrente, e vou fazer pontos altos. A gente vai dar uma estreitada na alça. E aí, segue fazendo lá pro final. Ou seja, eu vou ter aqui 9 pontos, só que dessa vez sem corrente. Inclusive, nesse último, ó, que é a correntinha que a gente tinha feito, ó, pula uma, na segunda aqui, faz o pontinho, certo? Então, a alça deu uma estreitada, apesar de que ela ainda fica com o aspecto aqui dos buraquinhos, né? Mas é justamente essa primeira. Agora, a gente vai seguir fazendo isso aqui por mais 6 carreiras, ó, 2 correntes, vira e faz o ponto alto, tá? Então, a gente vai fazer dessa forma aqui por mais algumas carreiras. E aí, vai depender se a blusa é P, M ou G, né? Porque para uma blusa P, você pode fazer apenas 6 carreiras da alça. E para uma blusa G, você pode fazer mais. Então, no caso aqui, a gente tá fazendo uma M, eu vou fazer 8 carreiras, tá? Sendo essa primeira aqui separada por correntes e mais 6 aqui sem separação. Lembrem-se de fazer o ponto aqui nas correntinhas de baixo, né? Para não estreitar mais ainda a alça. Então, vejam, fiz aqui 7 carreiras, sendo que a primeira carreira é essa aqui, ó, né? Aqui é o final do hexágono, essa aqui separada por correntes, depois mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, ponto alto fechado. Agora, a última, gente, nós vamos fazer, ó, 2 correntes, vira, depois uma corrente de separação, e a gente vai fazer aqui em cada ponto um ponto alto, ó, uma corrente de separação, volta aqui e faz um ponto alto. Uma corrente de separação, faz um ponto alto em todos os pontos da base, tá? Bom, gente, então tá aqui um total de 8 carreiras, né? Sendo que a primeira e a última intercalando com uma corrente, as demais com ponto alto fechado. Mas é claro que se a blusa for maior,
pode ser necessário fazer mais carreiras, e se for menor também, talvez menos. E depende do seu ponto também, se ele é muito apertado. Então, é melhor experimentar, o ideal é experimentar a blusa antes de costurar dos dois lados. Costura de um lado, experimenta, para depois ver se pode costurar do outro lado, né? Você pode costurar a alça do outro lado com agulha de tapeceiro também, da mesma forma que fez com os hexágonos, ou fazer a última carreira unindo com a agulha de crochê também, do jeito que você achar mais fácil. No final, depois que você fizer todas as emendas dos hexágonos e as alças, tem que fazer um acabamento com ponto baixo em volta de toda a extensão da blusa. Então aqui você vai passando o ponto baixo, né, em toda a extensão aí. Você pode colocar um ponto aqui e um aqui. Ou dois aqui nesse intervalo também. Aqui quando tá no hexágono fica mais fácil, né? Que aí é um ponto para cada ponto de base aqui. Veja que vai dando um acabamento bem legal aí pra blusa. Ó, aqui já tem um acabamento de um ponto baixo. Olha como fica mais bonitinho, fica mais firme, né? Não fica aquela alça mole. Já o do lado de cá, ainda não tem, ó, como tá. Os pontos ainda estão abertos, né? Do lado de cá fica bem melhor. E esse é o resultado. Compartilhem nos comentários a opinião de vocês, o que vocês acharam. É muito importante esse feedback para a continuidade do canal. Como eu disse lá no começo, esse é mais um modelinho da marca Luché. Eu deixo aqui a marca e o Insta dela para vocês acompanharem. Eu criei uma playlist aqui no canal de roupas de crochê. Para facilitar, se orientem pelas playlists do canal. Um abraço e até mais!